Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início a mais um estudo, sobre os heróis da fé. Nós iremos falar sobre Crismas Evans. Ele chamava o João Bunyan de Gales. Ele nasceu em 1766 e veio a falecer em 1838. Seus pais deram esse nome de Crismas porque nasceu no dia de Natal, em 1766, O povo deu-lhe alcunha é apelido, de pregador caolho, porque era cego de um olho. Alguém assim se referiu a Crismas Evans. Era o mais alto dos homens, de maior força física e o mais corpulento que jamais vi. Era um grande homem. Tinha um olho só. Se há razão para dizer-lhe que era olho, pois mais propriamente pode-se dizer que era uma estrela luzente, brilhando como Vênus. Foi chamado também o João Bunyan de Gales, porque era o pregador que na história desse país desfrutava mais do poder do Espírito Santo. Ele era tremendamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Em todo lugar onde pregava havia grande número de conversões. As pessoas sentiam o poder de Deus. Seu dom de pregar era tão extraordinário que com toda facilidade podia levar um auditório de 15 a 20 mil pessoas de temperamentos e sentimentos variados, vários, a ouvi-lo com mais profunda atenção. Tal era o poder de Deus que estava nele, Nas igrejas não cabia as multidões que iam ouvi-lo durante o dia. À noite sempre pregava ao ar livre, sobre o brilhar das estrelas. Durante a sua mocidade viveu entregue à devassidão e à embriaguez. Olha como que Deus muda as pessoas. Quando você escutar alguma mãe falar, esse não tem mais jeito, não amaldiçoa seus filhos, abençoa ele, porque se mudou a vida do João Bunyan, pode mudar também do seu filho. Numa luta, foi gravemente esfaqueado. Outra vez foi tirado das águas como morto. E ainda de outra vez caiu de uma árvore sobre uma faca. Nossa, você viu que coisa? Nas contendas, ele sofreu várias coisas que era para ter morrido, Nas contendas, sempre o campeão. Até que, numa briga, seus companheiros cegaram-lhe o olho. Ele enxergava, ele não nasceu cego, viu, gente? Foi de tanta briga, tanta confusão, ele perdeu um olho. Deus, contudo, fora misericordioso durante esse período, guardando-o com vida, para mais tarde fazer útil ao seu serviço. As pessoas não dão valor, na sua vida, não dá, até que um dia muda, Com a idade de 17 anos foi salvo. Aprendeu a ler, ele não sabia ler, 17 anos. E não muito depois foi chamado a pregar e separado para o ministério de Deus. Seus sermões eram secos e sem fruto. Sabe quando você vai na igreja e você não sente nada? Era assim, ele não tinha ainda o Espírito Santo com ele. Sem fruto. Até que um dia, em viagem, a Mighty Orc segurou seu cavalo e entrou numa mata, onde derramou a sua alma em oração a Deus. Hoje em dia a gente vai no monte, Ele foi na mata. Como Jacó, em Peniel, de lá não saiu antes de receber a bênção divina. Depois daquele dia, reconheceu a grande responsabilidade da sua obra. Regozija-se sempre no espírito de oração e surpreende-se grandemente com os frutos gloriosos que Deus começou a conceder-lhe. Antes dessas coisas, possuía dons e corpo de gigante. Ele tinha um corpo de gigante, Porém, depois foi-lhe acrescentando o espírito de gigante. Era corajoso como leão e humilde como cordeiro.
Não vivia para si, mas para Cristo. Além de ter, por natureza, uma mente ativa e uma maneira tocante de falar, tinha um coração que transbordava de amor para com Deus e o próximo. Seu coração era gigante. Verdadeiramente era uma luz que ardia e brilhava. No sul de Gales, andava a pé, pregando. Às vezes, 5 sermões num só dia. Ele fazia a mesma coisa, né, do que os apóstolos de Cristo, né? Pregar o evangelho. Apesar de não andar bem vestido e de possuir maneiras desastrosas, porque aquele tamanhão ele não era muito habilidoso, assim, era meio desastrado, né? Afluía grandes multidões para ouvi-lo. Vivificado com o fogo celestial, subia em espírito como se estivesse asas de anjo, e quase sempre levava o auditório consigo. Muitas vezes os ouvintes rompiam-se em choro e outras manifestações, coisas que não podia evitar. Por isso era conhecido por saltadores galeses. Nas pregações dele, gente, ele deixava o Espírito Santo agir. Não é como hoje. Se você vai numa igreja, você começa a orar e começa a fazer coisas diferentes, as pessoas te barram, te param. Fala que não pode fazer isso, que é errado. Eu já passei por isso, viu? Era a convicção de Evans que seria melhor evitar os dois extremos, o excesso de ardor e a frieza demasiada. Porém, Deus é um ser soberano, operando de várias maneiras. Há alguns, eles atraem pelo amor, enquanto a outros, ele espanta com os trovões de Sinai, para acharem preciosa paz em Cristo. Os vacilantes, às vezes, são por Deus sacudidos sobre o abismo da angústia eterna, até clamarem, pedindo socorro e acharem alegria, né? Indizível. O cálice desses transborda até que alguns, não compreendendo, perguntaram: por que tanto excesso? Acerca da censura que fazia dos cultos, da censura. Evans escreveu: admiro-me de que o gênio mau, chamando-se o anjo da ordem, queira experimentar, tornar tudo na adoração de Deus em coisa tão seca como o Monte Gilboa. Esses homens da ordem desejam que o orvalho caia, né? E o sol brilhe, somente as suas flores em todos os lugares, menos nos cultos ao Deus Todo-Poderoso. A maioria das igrejas hoje, gente, querem limitar o poder de Deus, querem que Deus faz o que eles querem, não que o Deus quer que faz, tá? Nos teatros, nos bares, nas reuniões políticas, os homens comovem-se, entusiasmam-se e são tocados de fogo como qualquer saltador galês. Mas, segundo eles desejam, não deve haver coisa alguma que dê vida e entusiasmo à religião. Irmãos, meditai nisso. Tendes razão ou estáis errado? Conta-se que em certo lugar havia 3 pregadores para falar, sendo Evans o último. Era um dia de muito calor. Os primeiros 2 sermões foram muito longos, de forma que todos os ouvintes ficaram indiferentes e quase exaustos. Porém, depois de Evans haver pregado cerca de 15 minutos sobre as misericórdias, ele pregou só 15, era o tempo máximo que deram para ele, né? Pregar cerca de 15 minutos sobre a misericórdia de Deus, né? Tal qual se vê na parábola do filho pródigo, centenas dos que estavam sentados na relva repetidamente ficaram em pé, sem ninguém mandar. Alguns choravam e outros oravam sobre grande angústia. Foi impossível continuar o sermão. O povo continuou a chorar e a orar durante o dia inteiro e de noite até amanhecer. Era o poder do Espírito Santo que recaiu sobre ele. Na ilha de Anglesey, porém, Evans teve de enfrentar certa doutrina, chefiado por um orador eloquente e instruído. Aqueles que estudam muito, né? Na luta contra o erro dessa seita,
começou a esfriar espiritualmente. Depois de alguns anos, não mais possuía espírito de oração, nem o gozo da vida cristã. Mas ele mesmo descreveu como buscou e recebeu de novo a unção do poder divino. Tem gente que faz a sua fé ficar fria, morna, até apagar, né? Até apagar. Vai falando na sua cabeça até você não ter mais o Espírito Santo. Eles querem ceifar a sua fé. Não podia continuar com o meu coração frio para com Cristo, sua expiação e a obra do seu Espírito. Não suportava o coração frio no púlpito, na oração particular e no estudo, especialmente quando me lembrava de que durante 15 anos o meu coração se abrasava como se eu andasse com Jesus no caminho de Emaús. Chegou o dia, por fim, que nunca mais esquecerei. Na estrada de Dougele, sentia-me obrigado a orar, apesar de ter o coração endurecido e o espírito carnal. Depois de começar a suplicar, senti como que pesados grilhões me caíssem e como que montanhas de gelo se derretessem dentro de mim. Com essas manifestações, aumentou em mim a certeza de haver recebido a promessa do Espírito Santo. Parecia-me que meu espírito inteiro fora solta de uma prisão prolongada, ou como se estivesse saindo do túmulo no inverno muitíssimo frio. Correram-me abundantemente as lágrimas, e fui constrangido a clamar e pedir a Deus a alegria da sua salvação, e que ele visitasse de novo as igrejas de Anglesey, que estava sob meus cuidados, né? Tudo entreguei na mão de Cristo. No primeiro culto, depois, senti-me como que removido da região estéril e frígida do gelo espiritual para as terras agradáveis das promessas de Deus. Ele viu o poder de Deus se manifestar de novo, né? E comecei então de novo os primeiros combates, oração. A gente só ganha uma batalha no combate, gente. Sentindo um forte anelo pela conversão de pecadores, tal como tinha sentido em Lei. Apoderei-me da promessa de Deus. O resultado foi que vi ao voltar a casa o Espírito operar, né, nos irmãos de Anglesey, dando-lhe o espírito de oração com importunação. As pessoas começaram a orar, a clamar. Passou então o grande avivamento do pregador ao povo em todos os lugares da ilha de Anglesey e em todos os Gales. A convicção do pecado, como grande enchente, passava sobre os auditórios. O poder do Espírito Santo operava até o povo chorar e dançar de alegria. Ele sentia o poder de Deus. Um dos que assistiram ao seu famoso sermão sobre o endemoniado gadareno conta como Evans retratou tão fielmente a cena do livramento do pobre endemoniado, a admiração do povo ao vê-lo liberto, o gozo da esposa e dos filhos quando voltou a casa, a alegria, né? Curado, que o auditório rompeu em grande riso e choro. Eles conseguiam até imaginar a cena, né? Alguém assim se expressou. O lugar tornou-se um verdadeiro boquim de choro. Juízes 2:1-5. Outra ainda diz que o povo do auditório ficou com os habitantes numa cidade abalada por um terremoto, correndo para fora, prostrando-se em terra e clamando a Deus. Não semeavam pouco, portanto colhia abundantemente. Ao ver a abundância da colheita, sentia seu zelo arder de novo, seu amor aumentar, e era levado a trabalhar ainda mais. A sua firme convicção era de que nem a melhor pessoa pode salvar-se sem a operação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, gente, a gente não é nada. Tá? Não adianta você pregar palavras lindas, maravilhosas na igreja, que não vai adiantar coisa nenhuma, não vai acontecer coisa nenhuma extraordinária lá dentro, tá? É uma pregação vã, tá? Quem vai só atrás de revelação é a mesma coisa. Eva sempre tinha um alvo
quando lutava em oração, firmava-se nas promessas de Deus, suplicando com tanta importunação como quem não podia desistir antes de receber. Dizia que a parte mais gloriosa do ministério do pregador era o fato de agradecer a Deus pela operação do Espírito Santo na conversão dos pecadores. Como vigia fiel, não podia pensar em dormir enquanto a cidade se incendiava. Nós não podemos dormir enquanto o nosso país está desse jeito, gente. Nós temos que acordar, ficar em vigia e oração. Humilhava-se perante Deus, agonizando pela salvação dos pecadores, e de boa vontade gastou suas forças físicas ou mentais, pregou o último sermão sobre o poder de Deus, como de costume. Ao findar, disse: esse é o meu último sermão. Ele tinha certeza que Deus ia levar ele. Os irmãos entenderam que se referira à hora da sua morte. 3 dias depois, dirigiu-se ao pastor, seu hospedeiro, com essas palavras: o meu gozo e consolação é que depois de me ocupar na obra do santuário durante 53 anos, nunca me faltou sangue na bacia. Prega Cristo ao povo. Isso é o que ele quis dizer na língua deles lá, é diferente da nossa, né? Que nunca faltou fé, nunca faltou nada, né? Então, depois de cantar um hino, diz: adeus, adeus, e faleceu. E Deus, chegou a hora dele, ele tinha consciência. A morte de Crisma Evas foi um dos eventos mais solenes em toda a história do Principado de Gales. Houve choro e pranto no país inteiro. O fogo do Espírito Santo fez os sermões desse servo de Deus abrasar de tal forma os corações que o povo da sua geração não podia ouvir pronunciar o nome de Crisma Evas sem ter uma lembrança vívida do filho de Maria, da manjedoura de Belém, do batismo no Jordão, do jardim de Getsemane, do tribunal de Pilatos, da coroa do espinho, do monte Calvário do Filho de Deus, imolado no altar, e do fogo santo que consumia todos os holocaustos, desde os dias de Abel até o dia memorável em que esse fogo foi apagado pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Ele mudou de vida, ele viveu, né, para pregar o evangelho. Ele tinha o poder do Espírito Santo, né? Ele ia, gente, para pregar, não para ficar fazendo revelação dia e noite, fazer aquilo que o povo quer, mas que o Espírito Santo está muito longe, né? Só revelação. O Espírito Santo, onde que ele está? Só Deus sabe, né? Então, nós vamos ler Salmo 35, tá? Eu gosto de oração, sempre gostei da oração. E gosto mesmo de orar pelas pessoas, gosto de orar e fazer a diferença, né? Então, nós vamos ler Salmo 35. É uma oração, tá? Nós estamos precisando. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleteiam comigo, peleja contra os que pelejam comigo, contra mim. Pega de escudo de rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrua o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltam atrás e se envergonhem. Se os que contra mim intentam o mal. Sejam como pragana perante o vento, que o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga dia e noite. Porque sem causa encobriram de minha rede da cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhe a destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daqueles que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Livra, Senhor, salva
Salva-nos, Senhor, de todo o mal, de toda a obra do inimigo, de toda a emboscada, Senhor. Abençoe, meu Pai, grandemente os nossos 3 poderes, Senhor. Coloca teu exército, Senhor, acampado nesse país, Senhor. Faça um grande mover, meu Pai, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, Senhor. Só o Senhor é o supremo dessa terra, Senhor. Faça um grande mover, meu Pai. Entra, meu Pai, nos 3 poderes, Senhor. Entra, meu Pai. Entra no Senado, entra na Câmara dos Deputados, em cada repartição pública desse país e faça um grande mover, meu Pai. Vai abençoando todos aqueles que estão acamados, aqueles que estão com câncer, aqueles que estão desanimados, aqueles que perderam o emprego, aqueles que estão com contas a pagar, que estão, Senhor amado, sendo perseguidos, que estão sendo humilhados, Senhor. Todos aqueles que estão sendo humilhados, perseguidos dia e noite, meu Pai. Coloca teu exército de anjos, Senhor, e faça um grande mover, meu Pai. Abençoe poderosamente a todos que estão nesse momento em oração comigo, Senhor, que estão crendo que o Senhor pode mudar a vida deles, Senhor. Faça um grande mover, meu Pai, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém, amém, muito obrigado e até amanhã. Depois nós continuaremos nessa oração do Salmo 35 na próxima, tá? E vamos confiar em Deus, que Deus é maior, tá bom? Obrigado.